Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula de Introdução ao Direito Penal. Eu sou o professor Rigueto e vou desenvolver com vocês aí a continuidade do nosso conteúdo. Perfeito? Pessoal, é o seguinte, falamos na aula 1, sobre um conceito geral de direito penal, contamos um pouco da história dele, da necessidade da criação do direito penal, finalizamos tratando do seu caráter fragmentário e também da importância do direito penal para a sociedade na proteção dos bens jurídicos. Perfeito? A partir de agora, nós vamos trazer dois conceitos de direito penal e eu quero que vocês tomem nota do conceito e depois da dica que eu vou dar em relação a cada um dos conceitos, ok? Existem duas formas de conceituar o direito penal. Existe o direito penal no conceito formal e o direito penal pelo conceito material. Vamos colocar um conceito de direito penal no seu aspecto formal. Diz assim a doutrina: é o setor ou a parcela do ordenamento jurídico público interno, já vou explicar para vocês, que estabelece as ações ou omissões delitivas, cominando-lhes determinadas consequências jurídicas, que são as penas ou medidas de segurança. Vamos traduzir isso aqui, que o aspecto formal tem a conceituação doutrinária. Então, olha, ele é o setor ou a parcela do ordenamento jurídico, ele é uma parte das leis que o Brasil tem. O setor ou uma parcela do ordenamento jurídico, um setor ou uma fatia do direito brasileiro. É um direito, um setor ou parcela do ordenamento jurídico público interno. O direito penal é uma relação de direito público. O direito civil é uma relação de direito privado. Porque na relação do direito civil, é uma relação entre eu e você. Na compra de uma casa, no aluguel de uma empresa, num negócio jurídico feito entre eu e você. Uma relação de consumo, por exemplo. É uma relação de direito privado. O direito penal é uma relação entre o Estado e eu, o Estado e você. Então é uma relação de direito público. Por isso que ele é uma fatia, uma parcela do ordenamento jurídico. O que é o ordenamento jurídico? É a legislação, certo? Pública e interna. Direito público, porém interno, porque não está ligado às relações internacionais, e sim apenas no território brasileiro, tá? Que estabelece o quê? Ações ou omissões delitivas, que estabelece as condutas de fazer ou não fazer condutas previstas como crime, delitos, ações ou omissões delitivas, fazer ou não fazer um delito, cominando-lhes determinadas consequências jurídicas, ou seja, aplicando a você determinadas consequências jurídicas, que são as penas ou as medidas de segurança. Perfeito? Esse é o conceito no seu aspecto formal, depois eu dou a dica. E o conceito no aspecto material. Toma nota lá. Olha só o que diz a doutrina. O direito penal, do ponto de vista material, faz referência a comportamentos considerados altamente reprováveis ou danosos ao organismo social, que afetam gravemente bens jurídicos indispensáveis à sua própria conservação e progresso. Na visão do direito penal, no seu aspecto material, ele está dizendo, na verdade, que ele está ligado. O que é o direito penal? Não, ele está ligado ao comportamento do cidadão. Comportamento este altamente reprovável. Você matou alguém. Ei, você não só matou alguém, você afetou uma família, você afetou filhos, herdeiros, uma empresa. Você estuprou alguém, você furtou alguém, você deu um golpe em alguém, tirou o patrimônio dessa pessoa através do estelionato. E aí, esse comportamento é considerado altamente reprovável ao organismo social, ao convívio em sociedade, afetam gravemente bens jurídicos,
que podem afetar bens jurídicos de maneira um pouco mais leve, média ou gravíssimas, certo? Que são indispensáveis esses bens jurídicos ao nosso convívio, ao nosso progresso. Eu sempre digo que o direito penal, ele é estranho. Lembra que eu falei na aula 1? Meu Deus, é necessário ter uma norma para regulamentar coisas que parecem ser tão naturais, tão básicas, que não poder furtar, não poder roubar e assim por diante. Mas aí o que eu digo para vocês, falta, na verdade, muitas vezes, inteligência emocional no agente, no ser humano. O ser humano, o Homo sapiens, que é esse que somos nós, que nós agimos, pensamos, na maioria das vezes, por não ter inteligência emocional, segundo um dos maiores psiquiatras do planeta, chamado Dr. Augusto Cury, nós saímos do Homo sapiens, que pode pensar, e partimos para o Homo bios, que vive e age no instinto. Então você veio para cima de mim, eu reagi, eu tirei tua vida, e aí as pessoas vão agindo, O desejo sexual faz com que eu abuse sexualmente da pessoa. Olha que loucura, Porque eu tive prazer em ver aquela pessoa ali, eu quero ter prazer com ela mesmo que ela não queira comigo. Olha a loucura desse cenário, certo? Então, o direito penal no seu aspecto material. Onde é que fica a dica aqui para a gente passar para o próximo tópico, tá? Quando eu perguntar, na prova ou quando houver qualquer situação em concurso público falando de aspecto formal e material, sempre tente pensar assim. No aspecto material, eu sempre estou falando sobre comportamento humano. É o comportamento que afeta, na verdade, a sociedade. Quando eu falar no aspecto formal, eu estou falando, na verdade, da norma jurídica. Ou seja, o conjunto, o ordenamento jurídico. As leis que fazem condutas positivas ou negativas e aplicam sanções é formal. A conduta do ser humano, certo? Que vai afetar a sociedade num todo é o conceito material. Perfeito? Vou passar adiante então, após o conceito formal e material de direito penal. Aí nós entramos em alguns caracteres do direito penal. Tá? O direito penal, na verdade, ele tem dois caracteres básicos. O direito penal é considerado uma ciência cultural e uma ciência normativa. O que é ser uma ciência cultural? Diz a doutrina assim, é aquela ciência que indaga, que pergunta sobre o dever ser. Regras de conduta que devem ser observadas por todos no respeito aos mais relevantes interesses sociais. Ela é uma ciência cultural, claro que é. E olha o nosso país, que dificuldade. O direito penal é aplicado pelo governo federal, porque só a União pode legislar sobre direito penal, num país gigantesco como o nosso. Mas as regras que deveriam ser aplicadas do Oiapoque ao Chuí acabam, na verdade, tendo culturas diferentes no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná. Vão ter culturas diferentes lá no Norte ou no Nordeste, no Centro-Oeste. Nosso país é muito grande, então ela é uma ciência cultural, sim. Nós vemos na televisão, muitas vezes, aquele senhorzinho de idade, lá no Nordeste, com 6 mulheres em que ele é casado, em que ele vive junto. Coisas, na verdade, da poligamia, coisa que a própria sociedade aqui do Sul não admite, porque o país tem uma cultura monogâmica. É só um exemplo, para a gente visualizar. Quem já não foi para o Nordeste aqui, tá? E viu, por exemplo, certo? Alguém andando de moto sem capacete. Coisa que a gente acaba não vendo aqui em Santa Catarina, por ter uma limitação. Então ele tem uma característica, uma ciência cultural. E ele é uma ciência normativa. Normativa porque o seu objeto, o objeto do direito penal, é o estudo da lei. É isso que nós vamos fazer aqui. Construir ao longo das aulas as leis para que a gente possa, na verdade, aplicar, certo? Como dado fundamental e indiscutível a observância da norma, de maneira mais... nós vamos ter que avaliar, obviamente, as leis, estudar as leis para interpretá-las e, inclusive, podendo criticá-las dependendo do caso. Então, é uma ciência cultural e é uma ciência normativa. E lembra que eu falei para vocês que o direito, quando sai do aspecto do costume, o direito consuetudinário, e ele cai no direito positivo? Anota aí para vocês uma dica. O direito positivo, anota aí, o direito positivo, ele é valorativo, finalista e sancionador. Já vou explicar.
O direito é positivo, é valorativo, finalista e sancionador. O que significa dizer que o direito penal positivo, ou o direito positivo, é valorativo? Ele vai proteger, ele vai tutelar os valores mais elevados da sociedade de acordo com a sua gravidade. Ele não vai proteger, olha só que loucura. Se você me ameaça, você vai ter essa sanção. Se você me agride, você vai ter essa sanção. Mas se você me mata, você vai ter essa sanção. Tá vendo? Ele valora. A ameaça ele é pequenininha. Ameaçou o professor Righetto, mas não foi uma coisa tão grave. Peraí, mas ele bateu no professor Righetto, ele ofendeu a integridade física do professor Righetto. Opa, agravou um pouquinho. Não, ele tirou a vida do professor Righetto. Caraca, foi nas alturas. Entendeu? Valorativo. O que significa dizer que o direito positivo é finalista? Diz assim, protege, visa a proteção de bens e interesses jurídicos merecedores de uma proteção mais eficiente, de uma tutela mais eficiente, e que só podem ser eficazmente protegidos pela ameaça legal, já vou explicar, da aplicação de uma sanção pelo poder intimidativo maior, como a pena. A prevenção seria a finalidade maior do direito penal. Essa seria a lógica. Pessoal, sabendo que matar alguém pode te dar uma pena de 12 a 30 anos, não evita que você mate alguém? Sabendo que um roubo, um furto, pode te dar de 1 a 4 anos, ou um roubo de 4 a 10 anos, não impede você, de repente, de roubar ou de furtar alguém? Claro que impede. O caráter do direito penal ele é finalista, ele visa o fim. E o fim do direito penal, principal objetivo, é a prevenção. É evitar que as pessoas cometam um delito. Perfeito? Esse é o primeiro tópico. E por último, ele é sancionador. Sancionador porque possui um ilícito próprio, ele cria um ilícito próprio, um tipo penal ilícito, que é o crime, ele cria isso, e lhe aplica uma sanção correspondente. Aí nós explicamos ali para você. Matar alguém, 6 a 20 anos. Matar alguém por um motivo banal, 12 a 30 anos. Subtrair coisa alheia móvel, que é o furto, 1 a 4 anos. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar consigo conjunção carnal ou ato libidinoso diverso desta, que é o estupro, tem pena variável, de 6 a 10, de 8 a 12, de 8 a 15, depende da circunstância. Então o direito penal ou o direito positivado, posto no papel, é valorativo, finalista e sancionador. Tá? Avancemos mais um pouquinho aqui ainda. O direito penal ele está posicionado na enciclopédia do direito como o direito público interno. Já vimos isso lá no início, no momento anterior. Ele faz parte do direito público interno, certo? Não tem relação com o direito penal internacional. Estamos falando do direito penal aplicado no território brasileiro. Ele tem, na verdade, duas funções básicas. Eu quero que vocês tomem nota aí dessas duas funções básicas, porque eu vou cobrar nas provas e os concursos cobram isso, tá? Duas funções básicas. O primeiro, a função do direito penal é a proteção dos bens jurídicos essenciais ao indivíduo e à sociedade. É a proteção dos bens jurídicos. E a segunda função do direito penal é a garantia, certo, para o cidadão de um limite dado ao Estado. Então é proteger o bem jurídico e limitar o Estado. Como assim, professor? Ei, se você matar alguém, você sabe que a pena é de 6 a 20 ou de 12 a 30. Graças a Deus. Mas por que, professor? Já imaginou se não tivesse esse limite? Se não tivesse esse limite, o Estado aplicaria qualquer coisa. Sou teu amigo. Não vou aplicar nada. Não gosto de ti. Pena de morte. Tá vendo? Então ele tem uma função de proteger o bem jurídico e dar uma garantia para nós. Todos nós temos essa certeza, a garantia de quanto poderemos receber de pena caso venhamos a incorrer em algum tipo de crime. Perfeito? Então nós estamos falando da função, proteção do bem jurídico e
limite ao Estado, garantindo ao cidadão uma segurança maior. Pessoal, eu vou finalizar a aula 2 por aqui, até porque nós vamos ter mais uma aula ainda, tratando-se da introdução ao direito. Espero que vocês estejam gostando, e finalizo aqui desejando bons estudos e esperando vocês no nosso próximo encontro. Valeu!